Oi! Este vídeo é a resenha do 10º conto aqui da coletânea Contos de Assombro, para nos divertirmos com o mês do terror edição 2021. E a história de hoje é intitulada Pavor, escrito por João do Rio. Soprou a luz. Deitou-se. Chegara ao quarto, se bem que fatigado, ainda mais excitado. Não há quem não tenha as suas noites de aguçados nervos, de caminhadas pelas ruas, apressado e sem destino. Tivera uma dessas noites, e de chuva, molhada por constante e contínua, alagadora chuva. Eram 3 horas da manhã. Estava exausto e no auge da excitação vaga. Chegou, despiu-se, soprou a luz, deitou-se, cerrou os olhos, apertou as mãos, fazendo esforço para não pensar e dormir imediatamente. Vibravam-lhe os nervos, tinha a boca amarga, o lábio seco. A passeata perdida, sob a chuva, entristecera-o, encheram-o de dor inquieta, de um receio indeciso. Estava ali, querendo dormir, só dormir, senão dormir. Assim começa Pavor, escrito por João do Rio, que conta a história deste cidadão que está tentando dormir depois de um dia talvez interessante para ele. Acontece que ele mora talvez numa certa, digamos, biboca. O texto a seguir descreve um pouquinho esse ambiente, esse quarto, tem uma certa clarabóia ali acima e realmente ele fica um pouco, digamos, impressionado com o ambiente. Talvez pelo começo a gente possa perceber que ele está inquieto justamente por causa disso. Ele planejava inclusive ficar por ali durante pouco tempo, mas acaba ficando mais e mais dias, muito mais do que o previsto. Digamos que ele está num estado completamente inquieto. O sono não vem justamente por causa, talvez, do seu estado da cabeça. Talvez cheio de ideias. Na verdade, a gente não entende direito quais são essas ideias que atrapalham o seu sono, mas as sensações que realmente não fazem o dormir, a isso a gente vai compreendendo bastante. Mas eu não vou dar nenhuma outra dica, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto aqui muito do instigante. Minha avaliação do texto. Com certeza, esta resenha aqui é muito semelhante à do conto anterior, que eu já tive que suar a camisa para poder falar alguma coisa a respeito da história. Sim, esse conto aqui do João do Rio, que claro, brasileiro, carioca, conhecido por fazer algumas histórias de terror, tem esse pequeno problema. É uma narrativa que se vale de uma certa premissa inicial e ela quase não se desenvolve. Fica nisso o tempo todo, criando um clima. Com certeza, mas talvez a gente aí vai de leitor a leitor, com certeza. Você pode imediatamente ficar envolvido pelo que está acontecendo com esse sujeito que não consegue dormir, ou então ficar um pouco entediado, do tipo se perguntando, tá, tudo bem, estou entendendo o que está acontecendo, mas quando que começa a história? Você pode ter essas duas abordagens para esse conto aqui do João do Rio. Digamos que realmente é pelo freguês que a obra vai ser bem apreciada ou não. Digamos que eu fiquei nesses dois extremos durante o tempo todo. Eu não digo que a história seja, por exemplo, ruim. Não, muito pelo contrário. Ela tem um impacto crescente que é, sim, agradável de ler. Aliás, me lembrou, sabe o quê? Edgar Allan Poe. Pois é, aquele grande escritor, inglês ou americano? Ixi, agora me fugiu. Desculpa aí. Mas o importante é que ele sabia criar grandes climas e sempre baseado no que eu sempre chamo um dos seus grandes personagens, que é, ou são, né, os ambientes onde as histórias acontecem. Sim, ele sabia colocar uma ampla sala, talvez um corredor, pequenos ambientes, grandes ambientes. Ele sabia fazer com que esses lugares onde as histórias estavam acontecendo, onde os personagens estavam ali caminhando ou completamente parados, ou tentando andar e não podendo, sim, tudo isso ele gerava como um clima. A descrição, então, dos ambientes eram sensacionais para os textos de Edgar Allan Poe. E eu acho que o João do Rio aqui meio que foi por essa vibe. Ele tentou, da mesma maneira, já que ele está tratando de um cidadão que está tentando dormir, ou seja, ele está tentando ficar o mais imóvel possível, mais quieto, sossegado, tentando esquecer o que vem pela sua cabeça, e, no fundo, ele está, na verdade, mais ampliando ainda a sua mente, né? Em vez de ele tentar
encurtar a sua percepção, ele está ampliando, ou seja, cada vez mais ele consegue entender o que há à sua volta. Então, é justamente o que trata esse conto aqui do João do Rio. Claro, o título, né? Pavor. Ele está se apavorando justamente porque a amplidão daquele quarto, que num primeiro momento era apenas uma biboca, como eu falei, um lugar bem do esquisito, imundo. Ele fala que passam alguns ratos por ali às vezes, mas ele vai ampliando as sensações e ele começa a ter a sensação de uma certa presença. Primeiro, de alguém que talvez abra o armário dele e depois ele se lembra, peraí, eu acho que eu deixei a minha porta aberta. Qualquer um pode invadir. Então ele fica lá na cabeça que talvez ele tenha a presença de alguns estranhos ali por perto, talvez roubando suas coisas. Mas ele tem medo, né, de se levantar, acender a luz, na verdade ligar, acender um lampião e por aí vai, né? Assim, o pavor, né? O pavor vai crescendo cada vez mais ali para aquele ser. Mas então, a história é interessante, você vai se empolgando, mas também de um certo momento você fala, tá, mas ela não sai disso, podia ser melhor. E sim, tem aquela pegada um pouco sobrenatural que você não sabe exatamente o que está acontecendo, porque a percepção dele meio que vai ampliando. Se antes ele achava, por exemplo, que era um rato que estava andando ali dentro do quarto, depois ele fica achando que é um homem que está andando, depois ele começa a ouvir mais passos, ele fica achando que é mais gente, ou seja, e depois ele começa a temer pela própria vida também. Enfim, ele está numa sinuca de bico. Bom, uma coisa que eu quero dizer a respeito do autor, né? Eu gosto bastante do João do Rio, já tive a oportunidade de ver, na verdade só apenas 2 contos dele, mas que tem tudo a ver com o começo aqui do canal. Porque quem não se lembra aqui de os melhores contos brasileiros do século, os 100 melhores contos brasileiros do século, o título correto aqui dessa obra. Aliás, recomendo bastante que vocês leiam essa publicação aqui, que, claro, tem vários autores brasileiros, e um deles, claro, era João do Rio, que participou aqui, acho que com 2 contos, se eu não me engano, sim, 2 contos, e foi Noite Adentro, e também O Bebê de Tarlatana Rosa, que esse Bebê de Tarlatana Rosa também é bem macabro. Sim, ele gosta de escrever textos de horror. Aliás, vou deixar o link das 2 resenhas que eu fiz a respeito desses 2 contos aqui em cima para você dar uma conferida a respeito do que eu falei lá em 2017, lá no comecinho do canal. Realmente foi bem bacana a experiência de ler esses 2 contos do João do Rio. Eu gosto, sim, bastante. Um dia eu precisei ir atrás de uma coletânea de contos dele. Mas como eu estava dizendo no começo do vídeo, né? É um conto difícil de a gente resenhar porque justamente a gente precisa se envolver com ele. Se a gente não tem uma certa conexão, a gente fica achando que sim, está havendo uma certa enrolação. Mas se a gente consegue perceber exatamente essa sensação que o próprio título da história já passa para a gente de pavor, aí sim nós vamos cada vez mais ficando influenciado pelo que o narrador vai passando a respeito dele e de suas sensações. Mas também a gente precisa fazer uma certa reflexão. Há um detalhe curioso, uma pequena citação, que ele estava numa passeata antes de vir para esse hotel que ele está, esse quarto, e tentar dormir e relaxar. Então essa questão do pavor, de estar sendo perseguido, de estar sendo ameaçado, tem 2 contextos diferentes. Porque passeata, uma passeata do quê? O texto não especifica, ele só joga isso. Ele estava numa passeata de dia. E ali, ou seja, o pavor que ele está sentindo e a todo momento as descrições do narrador nos dão uma questão sobrenatural. Ou seja, há uma entidade talvez ali dentro do quarto dele, ou várias, né? Começando talvez pelo rato, mas depois vai se transformando em algo realmente sombrio. Com certeza, aí temos um texto, Conto de Assombra, aqui dentro dessa coletânea intitulada Contos de Assombra, né? Que aconteceu muitas vezes aqui nos contos anteriores, de alguns textos não serem nada assombrosos, mas esse aqui é completamente. Enfim, então tem esse contexto que talvez há uma crítica também social e política a respeito. Esse conto foi escrito em 1911. Confesso para vocês que nessa época eu não me lembro de alguma coisa política acontecendo ali pelas bandas do Rio de Janeiro ou no Brasil inteiro que pudesse servir de referência ali para exatamente essa palavra passeata. Esse personagem estava numa passeata e talvez tudo que ele sentiu lá durante esse ato político, talvez, né? Com certeza, ele coloca para o anoitecer dele. E por isso que ele não consegue dormir de jeito nenhum e começa a ter algumas coisas caraminholas na cabeça, com certeza, né? Ficar apavorado por coisas que talvez
nem seja verdade, é só a imaginação da cabeça dele, ou aquela transição, né, entre a consciência e o estado de começar a dormir, que a gente também viaja muito na maionese quando está nesse momento, né? Mas enfim, você pode pensar por isso aí também, por causa dessa pequena referência ali no meio do texto, ali meio que largado, assim, para quem prestar atenção, pegou, se não pegou, também não tem problema. Você pode considerar ainda um conto apenas de assombro. Mas aí você tem a certeza que realmente é isso, porque o final do texto remete a algo que... Aí ele faz uma descrição completa do que ele consegue encontrar, porque ele começa a tomar coragem. E lá para o final, ele faz alguma coisa muito interessante. Só que eu não vou falar porque eu quero que vocês leiam esse conto. E quando ele tem um ato assertivo, determinado, aí o que ele encontra? Bom, ele encontra alguma coisa, mas não vou dizer para vocês o que é que ele encontra. O que vocês precisam. Vai ter a mesma sensação de... Upa! E aí que o conto fica mais assombroso. Enfim, um bom texto do João do Rio. No primeiro momento, quando eu acabei a leitura, eu fiquei meio desgostoso, não sabia se gostava ou não do texto, mas depois eu fui gostando cada vez mais. Depois que eu fiz uma autorreferência de contos do Edgar Allan Poe, você me puxando por esse lado, que eu gosto bastante dos textos do Edgar Allan Poe. Depois que você presta atenção, é mesmo, tinha aquela coisa da passeata, talvez esse conto tenha duas linhas de interpretações diferentes, ou seja, ele vai ganhando mais corpo esse texto. Isso acontece com muitas pequenas histórias. Você passa por ela e pensa, não tem nada demais. Mas depois você senta um pouquinho e fica pensando sobre ela, você pensa, não, tem coisa aí sim. É no caso aqui, esse texto, pavor, tem sim algo apavorante. Portanto, para pavor de João do Rio, eu ia dar 4,5. Mudei de ideia aqui na gravação do vídeo. 5 asteriscos é o que merece esse conto. Bom, e feliz por ter encontrado uma pequena joia aqui dentro, de um escritor que eu gosto bastante. Vamos combinar, né? Daqui a 2 dias vamos para o próximo texto aqui de Contos de Assombro, que aliás não vamos ver, porque é um repeteco. Eu já fiz a leitura desse próximo conto aqui, intitulado A Mulher no Espelho, uma reflexão, que foi escrito por Virginia Woolf. Eu já fiz uma resenha, acho que há 2 anos, e eu vou deixar inclusive aqui em cima, e eu não vou ler novamente e não vou fazer resenha. Eu vou pular justamente para o seguinte, mas vou deixar na playlist aqui do mês do terror edição 2021 para você conferir também. O próximo então será O Juramento de Humberto de Campos. Brasileiro também, né? Pois é, vamos ver então como ele vai se sair, se vai oferecer pra gente algo também assombroso. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros meses do terror que aconteceram aqui em anos anteriores. E tchau!